Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Terapeando. Você pode me acompanhar pelo site www.redesdptv.com.br ou também pelo aplicativo Mob TV canal 21. No programa de hoje bateremos um papo terapêutico sobre um instrumento poderoso nas relações humanas, que é a comunicação. Acredita-se que na era primitiva, os homens das cavernas não sabiam se comunicar verbalmente devido à estrutura ainda rudimentar de seus cérebros. Todavia, sem essa capacidade de expressão mais refinada, os homens se comunicavam por meio de gestos, gritos, grunhidos e gravuras. Com o tempo, a comunicação foi ganhando novas formas e evoluindo, facilitando a interação entre os povos. Segundo a história, as primeiras comunicações escritas em pictografias encontradas nas cavernas datam do ano 8000 a.C. com o povo sumério. Era um tipo de comunicação que utilizava símbolos para representar objetos, animais ou ideias, chamadas também de comunicação ideográfica. Na civilização fenícia, por volta do ano 1200 a.C., houve o desenvolvimento da escrita e do alfabeto, popularizado graças aos comerciantes fenícios. Mais tarde, a civilização greco-romana contribuiu com o desenvolvimento do alfabeto contemporâneo, com o uso de vogais. Séculos mais tarde, os romanos deram formas mais claras ao sistema alfabético, utilizado em diversos países do mundo ocidental contemporâneo. Sendo assim, as línguas latinas, que vêm do latim, predominam em diferentes culturas do mundo atual. Comunicar é parte importante da vida, um processo fundamental e natural onde partilhamos o que somos e o que gostaríamos de ser. A comunicação é uma capacidade que atende plenamente às necessidades humanas e ainda promove a interação com a nossa espécie. Seja em família ou nos negócios, a falta dela significa perder oportunidades de construir bons relacionamentos e bons negócios. Um item fundamental para prosperar em todas as esferas da vida. E como somos seres humanos, consequentemente somos seres relacionais, que precisamos garantir relacionamentos positivos e úteis. A comunicação permite a transmissão de desejos, informações, fatos e ideias. Como dizia um certo personagem antigo da comédia, quem não se comunica, se trumbica. Ou seja, aquele que não se comunica de forma eficaz constrói barreiras nos relacionamentos e nos afasta das demais pessoas. Uma comunicação pouco ou nada efetiva é prejudicial nos relacionamentos familiares, sociais, profissionais e até amorosos. Podemos perder amigos, a namorada ou até um cliente. Enfim, a comunicação serve como instrumento tanto para promover a paz mundial, como também até guerras. A comunicação tem o poder de construir relacionamentos e também de destruir, como utilizá-la de forma construtiva. Vivemos num mundo onde o avanço tecnológico permitiu e favoreceu a comunicação entre as pessoas, não só por meio do encontro, mas também pelas mídias sociais, porque há tantas inimizades, tantos conflitos, divórcios e até guerras virtuais. Isso acontece porque as pessoas estão perdendo a capacidade empática com as outras pessoas e a tecnologia por meio das mídias sociais tem favorecido isso, por meio de cancelamentos e ataques virtuais. Sendo que a empatia é parte fundamental no processo de comunicação entre as pessoas. Com isso, o Dr. Marshall Rosenberg criou a técnica para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, chamada de comunicação não violenta. A técnica tem por objetivo nos ensinar a colocar-nos no lugar do outro, desenvolvendo essa empatia, extremamente fundamental para solucionar casos difíceis de rupturas e má comunicação. Uma via de autoconhecimento eficiente que visa o restabelecimento da confiança mútua entre as pessoas, instituições, povos e nações. A comunicação violenta é uma via para a cultura de paz que melhora a qualidade de vida entre colegas de trabalho, vizinhos e familiares.
pois o que mais destrói relacionamentos conjugais, familiares, profissionais e até com vizinhos é a falha na comunicação ou a falta dela. Por falta de comunicação, os casais se divorciam, os funcionários perdem os seus empregos, os vizinhos não se entendem e toda uma família se afasta. Apesar da era digital ter favorecido a construção de novas formas de comunicação entre as pessoas, ela também contribuiu para o afastamento afetivo entre as pessoas, favorecendo a má interpretação das mensagens e formas errôneas de se comunicar. A comunicação humana é dividida em comunicação verbal e não verbal, mas não importa a via de comunicação. Se a fizermos de forma irregular, a mensagem pode chegar deturpada ao ouvinte. Infelizmente, o divórcio cresce, as nações travam batalhas, partidos políticos e religiões se confrontam, isso tudo porque a comunicação é cada vez mais violenta, com ausência de paz e empatia entre as pessoas. Para exigirmos uma sociedade mais empática e um mundo pacífico, precisamos primeiro construir uma via de comunicação não violenta em nossa casa, pois não é possível mudar o mundo se ainda não arrumamos a nossa própria cama. Como construir um diálogo saudável, construtivo e não violento? O primeiro passo é reconhecer que somos naturalmente violentos. Isso porque somos ignorantes a respeito de violência, porque presumimos que violência significa brigar, espancar, matar outra pessoa. Esquecemos que todo tipo de conflito deu início a partir da violência passiva, que é de natureza emocional. Infelizmente, quando temos um conflito interpessoal, independente em qual esfera da nossa vida seja, nós esperamos que o outro mude primeiro e nos recusamos a dar o primeiro passo em direção à paz. Porque na nossa visão humana de ser, sempre o problema é o outro, nunca somos nós. A via da comunicação não violenta é uma estratégia de inculcar atitudes positivas em lugar de negativas, e não é uma ferramenta que nos torna bobinhos ou fáceis de manipular. Temos que reconhecer e admitir que somos essencialmente egoístas, vivendo numa sociedade cada vez mais materialista e individualista. Quando adotamos e praticamos a comunicação não violenta, todas as atitudes egocêntricas e gananciosas, preconceituosas e odientas não fazem parte mais da nossa vida e do nosso pensamento. Reconhecer que somos violentos é compreender que, na maioria das vezes, as nossas palavras e a forma como comunicamos induzem a mágoa e a dor nas pessoas ou em nós mesmos. E a comunicação não violenta, conhecida como CNV, baseia-se na habilidade de linguagem e comunicação entre as pessoas. Fortalece a capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas. Ajuda-nos a reformular a forma como comunicamos e ouvimos os outros. Nossas ações e reações geralmente são automáticas e repetitivas, e a CNV contribui para que nossas ações sejam honestas, claras, respeitosas e empáticas. Quando escutamos o outro com maior profundidade, conseguimos identificar comportamentos e condições que nos afetam. A CNV substitui todos os nossos velhos hábitos e padrões de defesa, como comportamentos de recuo e de ataque diante das pessoas, de possíveis julgamentos e críticas. Assim minimizando a resistência, a postura defensiva e as reações violentas. Pois cada pessoa tem seu mecanismo de defesa, que é a sua forma natural de lidar com o mundo externo. Pessoas com conduta de resistência, por exemplo, evitam falar de si, evitam desabafar, evitam buscar ajuda ou conselhos. Em geral, as pessoas os veem como egoístas e antissociais. Mas é um comportamento defensivo que visa evitar julgamentos e críticas das outras pessoas. Pessoas com esse comportamento criam escudos protetores dentro de si e colocam fronteiras entre as pessoas, evitando que eles se aproximem e criem laços. As pessoas com um comportamento violento e agressivo são reativas, ou seja, reagem agressivamente a tudo e a todos, pois enxergam tudo como julgamento e crítica. Não dão espaço às pessoas, não ouvem e não querem ouvir os outros.
Buscam na intimidação uma forma de se defender de possíveis ataques. Eles atacam antes para não serem atacados, machucam antes para não serem machucados, magoam antes para não serem magoados, mesmo que isso não venha acontecer, porque eles preveem isso. E temos aquelas pessoas que não são resistentes, também não são violentas, mas fingem quem são. Escondem atrás de um personagem ou inventam situações para evitar a exposição. Elas agem assim porque não querem ser desrespeitosos e agressivos com os outros, portanto, acabam mentindo tudo sobre si. Não sofrerem julgamentos e críticas, mentem descaradamente. Enfim, fazem da mentira uma forma de proteger-se das pessoas e dos julgamentos. De fato, é compreensível esse tipo de conduta quando olhamos ao nosso redor e vemos familiares e amigos invasivos cujo objetivo de suas perguntas é bisbilhotar a nossa vida. Aí acabamos mentindo. E a proposta da CNV é exatamente minimizar estes tipos de pensamentos e posturas, sem se importar com os julgamentos e críticas por você ser quem você é. Agradar os outros faz bem porque nos dá retorno, produz felicidade e satisfação em ambas as partes. O problema é quando isso se torna obrigação, porque não é espontâneo, nos esconde e nos afasta de nós mesmos. À medida que nossa postura não é espontânea, atraímos amizades que esperam de nós tudo aquilo que no fundo não queríamos fazer. Somos pressionados a falar e agir contrariamente ao que somos. Vira uma bola de neve com um fim triste e trágico, porque não conseguimos sair deste processo. É evidente que agradar gregos e troianos é algo frustrante, porque queremos algo em troca, e nem sempre esse retorno vem. Quando a pessoa deixa de lado os seus desejos e sentimentos para se identificar com as pessoas, consequentemente, ele fica impossibilitado de dizer não. São pessoas que acabam desenvolvendo baixa autoestima, tristeza e até depressão. A CNV ensina que em toda troca, em todo sacrifício, em toda entrega nas relações profissionais, conjugais, sociais, afetivas e espirituais, deve ser sem interesse, sem nada em troca. Entrega de coração, enriquecendo a relação. E para chegar nesse nível, o processo da CNV se dá em 4 níveis, que é da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido. O primeiro nível, que é a observação, é analisar o comportamento e a situação sem qualquer tipo de julgamento ou crítica. É pensar antes de falar, é analisar antes de julgar, o que permite a identificação do que nos agrada ou não. O segundo nível é o sentimento. Quais foram os sentimentos gerados a partir do comportamento ou da situação? Mágoa, raiva, tristeza, alegria, compaixão. Independente dos sentimentos, eles foram feitos para serem sentidos, compreendidos e não aniquilados. E o terceiro nível são as necessidades, que são surgidas a partir dos sentimentos. Reconhecemos as nossas necessidades a partir da identificação dos nossos sentimentos e compreendemos eles. E por último, temos o nível do pedido, que é a partir da observação dos sentimentos gerados e das necessidades reconhecidas, temos que fazer o nosso pedido, as nossas exigências, conforme a interpretamos. Um exemplo do cotidiano simples e prático é quando nossos filhos deixam o quarto bagunçado. Então entramos no primeiro nível, que é da observação. Entramos no quarto e observamos que está todo bagunçado. Aí vamos para o segundo nível, que é do sentimento gerado, que pode ser irritação, que pode ser indignação, que pode ser tristeza ou frustração. Depois vamos para o terceiro nível, que é da necessidade. Quais necessidades foram geradas dentro de mim? Que é do quarto ser arrumado. E encerramos o ciclo, o processo com o pedido, que devemos fazer de forma clara, honesta e empática. Todo contexto gera um sentimento, mas a necessidade de resolver conflito pode gerar pedidos agressivos, irônicos ou até não gerar nenhum pedido para arrumar o quarto.
Claro que toda vez que você vê o quarto do seu filho bagunçado, que você vê que seu marido não ajuda em casa, ou que no seu trabalho o teu colega sobrecarrega você, é evidente que você perde a paciência, porque gera alguns sentimentos como frustração, como decepção, como ofensa e até mesmo uma forma que te deixa humilhado, sobrecarregado. E expressando dessa forma, ela é passada ao ouvinte de forma agressiva, violenta, ou seja, de forma irregular e poluída. E as chances de chegar ao ouvinte de forma deturpada e gerar reações também agressivas ou violentas são altas. Ficamos perigosos quando a linguagem obscurece a nossa consciência de responsabilidade pessoal sobre os nossos sentimentos e sobre os sentimentos dos outros. Porque passamos a ofender, a denegrir, a comparar, a diminuir o outro. Se agirmos toda vez dessa forma, estimulamos cada vez mais a violência entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre patrões e empregados, entre pais e filhos e entre maridos e esposas. Como toda ação gera uma reação, a comunicação gera sentimentos e necessidades são evidenciadas. O que eu quero dizer com isso? Se você foi uma criança pouco valorizada pelos pais ou até mesmo rejeitada por eles, você pode carregar essa experiência na vida adulta, na relação com outras pessoas, no ambiente de trabalho, por exemplo. Se você perceber que outros colegas de trabalho não te dão atenção e que o teu chefe não te valoriza, você pode reviver esse sentimento de rejeição, de pouca valorização. Aí gera aquelas necessidades que eu te disse, que mais são pessoais. Ou seja, você espera o reconhecimento e a valorização das pessoas que você não teve em sua experiência de vida. Os seus filhos, o seu marido, o seu patrão ou seus colegas de trabalho não podem carregar essa dívida que seus pais tiveram lá no passado. Até quando você culpará os seus pais pelos seus insucessos na vida? De fato, o que foi feito ou não feito no passado não muda e o futuro ainda não chegou. Depende do nosso presente e o que fazemos com essa experiência de vida. Podemos fazer dessa experiência de vida uma forma de crescermos e amadurecermos como seres humanos, ou podemos parar na existência e culpar as pessoas sobre os nossos insucessos, culpando os pais, culpando os vizinhos, culpando o patrão, culpando os colegas de trabalho, culpando o cônjuge. Enfim, culpando todas as outras pessoas e as situações de responsabilidades que nós deveríamos assumir. E quando eu não trabalho esses sentimentos gerados e essas necessidades vivenciadas dentro de mim, é possível que essa comunicação sofra barreiras, porque agimos de forma violenta, agressiva, porque achamos que a culpa é sempre do outro. Esse tipo de comunicação violenta pode atrair 3 tipos de pessoas. Você pode exigir ou pressionar o seu marido a fazer algo e ele fazer. E ele aceitar isso sem questionar, sem confrontar e deixar de existir, deixar de lado os seus gostos, as suas vontades, os seus sentimentos, só para fazer as suas vontades. Você pode atrair pessoas e até seu marido a confrontar você, a jogar gasolina na relação que está pegando fogo, chamando-a para a briga verbal. Você pode ter pessoas ou até seu marido ao seu lado que vai mentir toda vez que você pressionar porque ele quer evitar o confronto. Vai dizer a você que fez, mas não fez, que foi, mas não foi. E essa relação não é saudável para ninguém, nem para mim, nem para você e nem para os outros. Se você é um chefe ou um patrão no seu trabalho, o risco de tomar um processo por uma comunicação violenta ainda é maior, que qualquer palavra proferida pode ser interpretada como agressiva. Esse funcionário que interpretar a palavra como ofensa, ele pode reagir de diversas formas, gerando bloqueios emocionais e reações negativas do funcionário que pode cair ainda mais de produção, faltando, chegando atrasado, pegando atestado, tudo isso com a intenção de ser demitido, ou então ele pedir demissão e processar a empresa por assédio moral. Porque não importa se você falou de forma exaltada ou de forma mais tranquila possível, se essa comunicação foi feita de forma irregular e ela chegou deturpada ao ouvinte, interpretada como ofensiva.
Enfim, a CNV tem um papel de nos ensinar como deve ser feita a comunicação com as pessoas, independente se ele é teu amigo, se ele é teu vizinho, se ele é teu familiar ou até mesmo teu chefe ou funcionário. Lembrando que a CNV não é uma fórmula mágica nas relações, é um processo que deve ser aprendido, desenvolvido e aprimorado. Dividimos ela em duas partes. A primeira parte nos ensina que devemos nos comunicar de forma honesta e clara, levando sempre em consideração o respeito e a empatia com as pessoas. O foco deve estar na consciência do processo e não nas palavras que devem ser ditas. Você não precisa necessariamente pisar em ovos nas relações com as pessoas, nem escolher as palavras que devem ser ditas, mas apenas ter consciência da sua responsabilidade com o outro, da sua empatia e respeito pelo outro, porque do outro lado há uma pessoa com sentimentos e com reações. E a CNV é uma abordagem eficaz em todos os níveis de comunicação e em todas as situações. Nas escolas, nas organizações, nas negociações e disputas judiciais. A segunda parte é que devemos evitar o julgamento. Julgar as pessoas também estimula a violência. E hoje vivemos um mundo de julgamentos, onde as pessoas nos julgam pela nossa aparência, pela cor da nossa pele, pelo nosso gênero, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pela roupa que vestimos. Enfim, na era da internet, a crítica e o julgamento predominam nas relações. Nas redes sociais não é diferente. O papel das redes sociais é analisar e julgar as outras pessoas. Estamos num mundo de julgamentos que nos prende a essa comunicação alienante sobre certo e errado, classificando e dicotomizando as pessoas e seus atos. O que acontece na era dos cancelamentos da internet, onde há pessoas que são canceladas por terem dito algo imoral e preconceituoso, mas também há pessoas que foram canceladas por terem sido mal interpretadas. Ou seja, são levadas ao corredor da morte moral injustamente. Esse tipo de cancelamento pode gerar diversos tipos de violência às pessoas. As pessoas podem ser agredidas fisicamente nas ruas, elas podem ser moralmente destruídas na internet, nas redes sociais e até nas ruas também. Elas podem ter as suas famílias ameaçadas e até perder seus empregos ou oportunidades de trabalho. O problema do cancelamento em nossos dias não é sobre direitos e repúdio a falas e posicionamentos que é totalmente legítimo. O problema do cancelamento em nossos dias é quando essa prática é feita de forma politizada. Destrói pessoas ao invés de destruir ideias. E que cancelo apenas pessoas que são contrárias a mim. Mas passo pano e finjo amnésia quando se trata de pessoas alinhadas aos meus ideais, sejam elas filosóficos, políticos ou religiosos. Enfim, acabo cancelando pessoas que são contrários aos meus pensamentos e às minhas opiniões. E o objetivo da CNV é se concentrar na forma como comunicamos, reduzindo os níveis de violência nas relações humanas e contribuindo para uma sociedade mais tolerante e menos violenta e agressiva. Numa era de julgamentos, principalmente nessa era onde a internet e as redes sociais predominam, o olhar está voltado para si e não para o outro. Por isso julgamos, porque olhamos o mundo em torno do nosso umbigo, uma visão mais favorecida para si do que para o outro. Ou seja, se o outro deseja mais afeto, ou consideramos carentes demais e criticamos, mas se nós desejamos mais afeto, consideramos o outro como insensível. Isto é, se o outro é que está pedindo, eu acho que ele está exigindo demais, mas quando eu é que quero, talvez eu acho que as pessoas estão sendo negligentes comigo. E como dizia meu avô, pimenta nos olhos dos outros é refresco. E essa exigência também é a outra forma alienante de comunicação entre as pessoas. Porque as pessoas podem até nos atender, mas eles não mudam por si, por benefício próprio. Apenas o fazem para evitar punições e julgamentos. Na prática,
como nos comunicar, evitando o julgamento e a avaliação das pessoas. O objetivo sempre é desestimular a generalização. São frases comuns em nosso cotidiano, do tipo: você nunca muda, você vive fazendo errado, todos os homens são iguais, só mudo de endereço. São frases que generalizam e determinam como a pessoa é, e esquecemos que na vida nós estamos e não somos. Nós não somos tristes, estamos tristes. Nós não somos estressados, estamos estressados. Quando a pessoa ouve críticas dessa forma, ela pode ficar magoada e desencorajada a mudar, porque o foco ficou no sentimento e não no pedido da tarefa. Ou seja, quando julgamos e rotulamos uma pessoa, ela inevitavelmente é tomada por uma inundação de sentimentos que o fará mergulhar no esconderijo da existência. Da mesma forma que o primeiro fator da CNV é observar sem julgar e criticar a outra pessoa, a expressão de sentimentos é o segundo fator importante nessa comunicação não violenta. E há duas formas equivocadas de expressão de sentimentos. A primeira, que é a não expressão total ou parcial dos sentimentos, e a segunda, que é confundir sentimento com pensamento. O primeiro fator errôneo de expressão de sentimentos é quando eu fico preocupado com o que os outros vão pensar, como os outros vão me julgar. Então eu evito expressar os meus sentimentos, ou expresso de forma parcial, ou até mesmo expresso de forma falsa. Ou seja, quando alguém nos magoa, podemos ficar quieto, aguentar calado, engolir seco, mas talvez podemos expressar os sentimentos de forma falsa. Ou seja, quando alguém nos magoa, nós dizemos assim: tá tudo bem, mas não está tudo bem. A segunda forma errônea de expressão de sentimentos é quando confundimos sentimentos com pensamentos. É o que pensamos que somos. Ou seja, quando generalizamos os nossos pensamentos dizendo para nós como sou insignificante, como sou um fracassado, como sou um zero à esquerda, eu nunca aprendo, eu sempre sou assim. A ideia da CNV é que você substitua essa frase por uma frase focada na tarefa e não no pensamento do que somos. Lembre-se que o que os outros fazem pode estimular os nossos sentimentos, mas não são a causa. E como somos seres humanos dotados de liberdade, nós escolhemos o que fazemos com aquilo que recebemos dos outros. Por exemplo, se o teu chefe chega para você e diz assim: você esqueceu novamente de enviar o relatório do mês. Você pode interpretar essa cobrança como algo natural da profissão e você pedir desculpas ao seu chefe e prometer que não vai repetir isso. Ou você pode interpretar de forma equivocada e achar que ele está chamando a sua atenção, ofendendo você, chamando-a de incompetente. E levamos isso para o lado pessoal, nos deixando com baixa autoestima, culpa, vergonha e tristeza. Podemos culpar os outros, dizendo ao chefe que a culpa foi do seu colega. Ou podemos inventar situações dizendo: minha filha ficou doente, aí eu tive que dar uma atenção melhor para ela, por isso esqueci do relatório. Na vida e nas relações humanas, devemos identificar o que sentimentos foram gerados na comunicação e quais necessidades foram evidenciadas. Lembrando que toda ação gera um estímulo, um sentimento, mas não é a causa dela. Como disse anteriormente, as ações das pessoas geram sentimentos, mas não evidenciam necessidades, porque elas são evidenciadas dentro de nós mesmos. E quando se trata do outro, devemos também escutar os sentimentos e as necessidades da outra pessoa. Quando a sua esposa pega no seu pé dizendo que está de saco cheio de ser empregada da casa, você também deve entender esse sentimento de frustração que ela está sentindo, e o que ela precisa é da sua ajuda. Quando nas relações as pessoas estão preocupadas com os sentimentos do outro, talvez a comunicação seja menos violenta. E quando as pessoas estão preocupadas com as necessidades do outro, talvez a comunicação seja mais saudável. E se estamos preocupados com os sentimentos do outro, evitamos a ofensa, evitamos o julgamento, evitamos a comparação. Quando compreendemos a necessidade do outro, estamos focados na nossa responsabilidade e consciência pessoal. Porque nas relações humanas, a comunicação é uma troca de afetos
de empatia e de honestidade.